pessoal, retornando, lembrando que a gente está aqui, ó, dentro do assunto serviço público, a gente parou bem na tabela para poder fazer a diferença da concessão para a permissão. Lembrando que esses institutos da concessão e da permissão é porque antes existia uma delegação, que é a possibilidade do poder público repassar determinado serviço público para vir a ser executado por um particular. Só que a gente tem que saber diferenciar, até para a hora da sua prova, quando é que vai acontecer uma concessão, quando é que vai acontecer uma permissão. A gente já falou até de alguns pontos em comuns, aí a gente vai trabalhar com as diferenças. Vem comigo no material. Então, vindo para cá, a gente vai analisar o seguinte, ó, mesma tabela que a gente já tinha visto até no final do bloco passado, aí a gente já sabe, por exemplo, o seguinte, ó, que tanto a concessão quanto a permissão resultam de uma prévia licitação. Ao final dessa licitação, com aquele que se der a melhor proposta, o poder público vai poder assinar um contrato. Com esse contrato, vai passar uma delegação para aquela pessoa. E a gente já está enjoado de saber que delegação é o repasse da execução de determinado o quê? Serviço público. Então, com essa delegação, eu estou repassando o serviço público. Perceba que o que eu grifei até agora são os pontos em comum. Veja que nos dois tem que ter uma licitação, nos dois vai ter a assinatura de um posterior contrato, nos dois vai existir uma delegação e essa delegação nada mais é do que repassar a possibilidade de vir a ser executado um serviço público. Então perceba que até agora eu não falei absolutamente nada. Só que perceba comigo o seguinte, ó, deixa eu dar logo uma dica para você. Quando você estuda licitação, você, quando está estudando a lei de licitação, tem uma parte que fala das modalidades da licitação. Estou pensando na lei geral de licitação. Tem lá a concorrência, a tomada de preço, o convite, o concurso e o leilão. Não estou querendo que você estude licitação agora, não. Eu só quero que você saiba que existem várias modalidades de licitação. E o que é modalidade? É o modo como a licitação vai caminhar até chegar ao seu final. Aí tem a modalidade da concorrência, da tomada de preço, do convite, do concurso, do leilão. Aí você aí de casa está gritando para mim, professor, e o pregão? É outra modalidade, só que ela não está na Lei Geral de Licitação, está numa lei específica, que é a Lei 10.520. Mas eu não quero estudar licitação nesse momento com vocês. Eu só quero que você perceba o seguinte, ó, dá uma olhada nesse grifo aqui comigo. Quando é concorrência, quando é concessão, essa licitação obrigatoriamente tem que acontecer na modalidade concorrência. Já quando é permissão, a licitação vai acontecer em qualquer modalidade. Então perceba, para o poder público dar uma concessão a alguém, vai ter que existir uma licitação e essa licitação obrigatoriamente tem que ser na modalidade da concorrência, que até quem já estudou licitação é a modalidade mais complicada, mais demorada, mais complexa. Então, para ser concessão, tem que ser concorrência. Agora, quando é uma permissão, eu posso adotar qualquer uma das modalidades. Não existe essa obrigação. Vou dar uma técnica babaca, só de decoreba, tá certo? Dá uma olhada comigo. Olha o nome do instituto aqui. Eu tenho, por exemplo, a concessão. Ficou horrível, né? Verde no azul, foi ótima a ideia que eu tive, mas vamos lá devagarzinho. Então, aqui a gente tem a concessão. Quando é concessão, qual é a modalidade que eu tenho que usar? Obrigatoriamente a concorrência. Só uma dica babaca para você perceber aqui, ó, que começa do mesmo jeito. Concessão, C-O-N-C. A modalidade é a concorrência, C-O-N-C. É uma técnica só para poder facilitar o seu decoreba. Então, imagine uma questão de prova mais ou menos assim, ó. O poder público deseja repassar determinado serviço público para iniciativa privada. Para tanto, fez uma licitação na modalidade concorrência e com a pessoa que venceu a licitação assinou um contrato. Esse contrato foi de concessão ou permissão? Vamos de novo? Dá uma olhada comigo. O poder público quer repassar determinado serviço público para iniciativa privada. Beleza. Só que para repassar ele fez uma licitação, a licitação foi na modalidade concorrência e com a pessoa vencedora ele assinou um contrato. Esse contrato foi de concessão ou foi de permissão? Você está me dizendo concessão, né? Você está falando aí, professor, concessão. Se foi concorrência, é concessão. Eu te digo, ainda não sei. Sabe por quê? Porque a permissão pode ser para qualquer
modalidade. Inclusive, pode ser na modalidade o quê? Concorrência. Estão percebendo a pegadinha da hora da prova? Então, quando na sua prova disser que existiu uma licitação na modalidade concorrência, não se está falando absolutamente nada, porque pode ser concessão, pode ser permissão. Agora, quando disser na sua prova que aquela licitação teve de ocorrer obrigatoriamente na modalidade da concorrência, aí você já sabe. Se existiu uma obrigatoriedade para a concorrência, então com certeza aquilo que está sendo repassado é uma concessão. Tranquilo até aí, pessoal? Não cai mais nessa pegadinha. Então volta comigo no material de novo, ó. Vem para cá. Vindo para cá, a gente vai analisar o seguinte, ó. Tanto a concessão quanto a permissão, a gente já sabe que vão precisar de licitação, só que a licitação na concessão tem que ser a concorrência, já a permissão pode ser em qualquer uma das modalidades, inclusive na modalidade da concorrência. Outro ponto que a gente já sabe é o seguinte, ó, com a concessão e com a permissão, eu vou repassar a execução de determinado serviço público. Só que tem um ponto que é o seguinte, ó, se envolver uma obra, necessariamente vai ter que ser feita uma concessão. Só para facilitar, ó, lembra do O de concessão para poder tu lembrar de O de obra, né? Mais uma técnica de decoreba babaca, só para poder você ter sua vida facilitada. Aí eu vou te dar alguns exemplos. Perceba o seguinte, imagina que eu quero, né, ter uma empresa de transporte de passageiros. É só eu comprar um ônibus, comprei um ônibus, é só comprar um ônibus e sair rodando por aí? É só isso? Claro que não, pelo amor de Deus, imagina, qualquer pessoa que quisesse, pudesse comprar um ônibus, sair rodando por aí, pegando passageiro, ia dar certo? Ia não, né, meu filho? Então, o que vai ter que ser feito? Quando eu quero fazer um serviço de transporte de passageiros, eu vou ter que participar de uma licitação. Vencendo a licitação, eu assino um contrato ou de concessão ou de permissão para poder prestar aquele serviço público de transporte de passageiros. Perceba que nesse caso, eu não precisei fazer nenhuma obra. A única coisa que eu fiz foi pegar o ônibus, colocar na rua, pegar o passageiro e deixar o passageiro. Então, eu só estou prestando o serviço público. Eu não estou realizando determinada obra. Agora, olha a diferença. De vez em quando, você até vê no jornal, não está vendo muito na atualidade, mas há um tempo atrás, naquela época gloriosa lá de Ike Batista, lembra quando o Ike era rico? Pronto, agora ele provavelmente vai fazer concurso, não é isso? Mas, naquela época gloriosa lá de Ike Batista, acontecia mais ou menos o seguinte. De vez em quando aparecia no jornal, dizendo que o poder público queria construir uma nova rodovia e estava fazendo uma licitação para as empresas interessadas participarem, para poder confeccionarem, construírem aquela nova rodovia. Aí uma vez um aluno chegou para mim e disse assim, ô professora, mas qual é o interesse de uma empresa construir uma estrada? Ô filho, é porque depois de construir a estrada, ele vai colocar na estrada um quê? Pedágio. Ele vai pegar um pedágio e colocar na estrada e ficar explorando aquela estrada com a manutenção, mas também com pagamento de pedágio, durante anos e anos e anos. Eu me lembro que quando eu era pirralha, o meu sonho de infância era ganhar o orçamento de um dia de domingo de shopping. Vocês percebem? Você já deve ter tido esse sonho. Quando você vai no shopping, o estacionamento é, sei lá, R$5, R$6, R$10, não sei quanto é, mas entra carro, sai carro, imagina o quanto de dinheiro dá naquele shopping. Isso era meu sonho quando eu era criança. Hoje meu sonho já é outro. Hoje eu já queria um pedágio. Porque o pedágio está ali 24 horas, passa carro 24 horas, então é dinheiro entrando 24 horas, então é muito lucrativo. Então o que essa empresa vai fazer? Vai existir uma licitação, a empresa ganhadora vai construir a estrada, ou seja, fazer uma obra. Depois da obra feita, o poder público vai dar a essa empresa que construiu a estrada determinado prazo para ela manter a estrada, fazer a manutenção da estrada e ainda a exploração do serviço de pedágio. E é nesse pedágio que ela vai sendo recompensada, que ela vai tirar todo o dinheiro que investiu. Aí isso é só um exemplo para te mostrar o seguinte, nesse caso, teve de ser feita uma obra. Se teve de ser feita uma obra, com certeza aquela licitação foi para fazer uma concessão e não a permissão. Porque na permissão eu não faço obra nenhuma, eu só chego e presto o serviço público. Na concessão,
Pode ser que eu apenas preste o serviço público, mas pode ser que eu venha a ser chamado também para realizar determinada obra. Tranquilo? Volta comigo então aqui no material. Então dá uma olhada nessa tabela. Olhando para cá, você vai perceber claramente o seguinte, ó. Falou, por exemplo, vamos fazer alguns testes. Se disser que existiu uma licitação e posteriormente a assinatura de um contrato, então existiu uma licitação, assinou-se posteriormente o contrato, com esse contrato se delegou, ou seja, se repassou a execução de determinado serviço público. Tá te dizendo muita coisa? Não, porque até agora pode ser tanto concessão quanto ser permissão. Agora, se disser na sua prova que essa licitação obrigatoriamente aconteceu na modalidade da concorrência, com certeza é concessão. Se disser que essa licitação envolveu a confecção de determinada obra, com certeza é concessão. Se disser que a licitação pode ser feita em qualquer modalidade, com certeza é uma permissão. Então, é nessas diferenças que você vai trabalhando entre concessão e entre permissão. Tranquilo até aqui? Aí tu vai perceber o seguinte, ó. A gente, quando está falando nessa delegação, com essa concessão, com essa permissão, eu sei que automaticamente você está pensando em pessoas jurídicas. Só que eu quero revisar com vocês um ponto que é o seguinte, ó. Deixa eu até pegar uma página em branco para a gente poder visualizar. Peraí, viu, pessoal? Vocês sabem que eu e a tecnologia, a gente não se entende. Vou conseguir, tá certo, pessoal? Tenho fé. Pronto, pessoal, que maravilha, né? Estou evoluindo na informática. Então, perceba o seguinte, a gente já fez o seguinte, uma pessoa pode repassar uma atividade para outra pessoa. A gente já sabe que quando esse repasse acontece por vontade da administração, é uma descentralização na forma de delegação. Professora, não aguento mais esse desenho, mas é a técnica da osmose. Vou ficar repetindo, até você decorar, tá certo? Então, com essa delegação, a gente já sabe que existe o repasse da execução de um serviço público. Então, a gente já sabe que essa pessoa daqui, que é uma pessoa do setor privado, a pessoa do setor privado recebe a execução de determinado serviço público. Só que a pergunta é, essa pessoa daqui, a gente trabalha muito com o exemplo de ser uma pessoa jurídica. Por exemplo, a empresa da TIM Telecomunicações, ela recebeu a possibilidade de executar o serviço público de telefonia e ela é uma pessoa jurídica. Só que a gente também já viu há um tempo atrás que essa delegação também pode acontecer para a pessoa física. Qual foi o exemplo que eu dei aqui, pessoal? Tu lembra? Muito bem, foi o exemplo lá do taxista. Então, foi o exemplo do taxista que a gente viu aqui. Então, essa delegação daqui, ela pode acontecer tanto para a pessoa jurídica, quanto pode vir a acontecer para uma pessoa física. A gente já tinha estudado e aprofundado esse tópico daqui. Só que aí, olha o que diz o nosso slide. Quando falar que o repasse foi para uma pessoa jurídica, pode ser tanto uma concessão, quanto pode vir a ser uma permissão. Pessoa jurídica também pode ser reunida. Olha o que fala aqui a concessão, ó. Fala em pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Vamos devagarzinho. Quando se fala em empresa, empresa nada mais é do que uma pessoa jurídica. Quando eu falo em consórcio, estou falando em reunião. Então, em outras palavras, ou vai participar daquela concessão uma pessoa jurídica sozinha, ou várias pessoas jurídicas reunidas fazendo um consórcio. Mas, em outras palavras, a gente pode dizer que na concessão só pode participar pessoa jurídica. Aí tu diz, professora, mas o taxista que a gente falou como exemplo, ele não é uma pessoa física? É. Só que tu lembra que a gente disse que lá no táxi tinha isso aqui, ó, TP, tracinho, número tal. O que é TP? Táxi permissionário, porque o que aquele taxista recebeu foi uma permissão para executar o serviço público de
transportes, porque quando falar na sua prova que a delegação aconteceu para uma pessoa física, jamais vai ser uma concessão. Nesse caso, vai ser uma permissão, porque a permissão pode tanto acontecer para a pessoa jurídica, quanto pode acontecer para a pessoa física. Então, imagina o seguinte raciocínio, bora treinando questões de prova. Pode até deixar o material em slide e me colocar pequenininha aí no vídeo, para o pessoal filar. Não tem problema filar hoje não, né, contanto que decore para a prova. Se disser que o poder público, por meio de delegação, repassou a execução de um serviço público, você já sabe quem é? Não, porque licitação, delegação, pode ser tanto concessão quanto ser permissão. Se aparecer na sua prova dizendo que a licitação para repassar o serviço público para determinada pessoa, obrigatoriamente foi na modalidade concorrência. Agora você já sabe o que é? Agora sabe, né? Agora é concessão, porque se é concorrência obrigatoriamente tem que ser concessão. Se disser que aquela licitação foi para repassar a confecção de determinada obra, é quem? Muito bem, concessão. Falou em obra, está falando em concessão. Se disser que a licitação foi para passar determinado serviço público para uma pessoa física, com certeza vai ser o quê? Permissão. Então é esse jogo de palavras que vai aparecer na sua prova. Com essa tabela daqui, a gente conseguiu reunir todos os pontos que podem diferenciar a concessão da permissão para efeito do seu concurso. Só está faltando uma linha ser analisada aqui, ó. Pode até me deixar pequena mesmo. Veja o que ele está falando aqui, ó. Está dizendo que na concessão eu faço um contrato administrativo. Já na permissão, eu faço um contrato de adesão. Vamos devagarzinho. Contrato bilateral, as partes estão se envolvendo para poder tratar uma relação em comum. Só que tu vai perceber o seguinte raciocínio comigo. O que é contrato de adesão? Quando você, por exemplo, vai num banco para poder virar correntista ou alguma coisa parecida, você senta com o gerente do banco para juntos produzirem um contrato e depois você assinar, é isso que você faz? Olha, eu tenho certeza que não. Sabe por quê? Porque o contrato já está pronto. Você simplesmente assina. Assinar é aderir. É daí que vem o nome contrato de adesão. No contrato de adesão, uma das partes faz todo o documento, a outra simplesmente assina, simplesmente adere. Numa linguagem até grossa é mais ou menos o seguinte, ó, professor, e se eu não quiser assinar? Vai para outro canto. É mais ou menos assim, ah, não quer? Vai para outro banco, não quer, vai para outro lugar. Então é mais ou menos isso. O contrato de adesão ele é curto e grosso. Se você quer, você assina. Se você não quer, procura outro canto. É mais ou menos essa lógica. É isso que vai acontecer com os permissionários. O poder público, ele chega com o contrato já pronto, por exemplo, para o taxista. O taxista não tem o poder de discutir as cláusulas contratuais com o poder público. Ele simplesmente vai dizer, quer, assina, não quer, vai embora. Então, o permissionário, ele tem pouca liberdade, porque o contrato que ele faz com o poder público é simplesmente um contrato de adesão. Só que perceba que na concessão ele fala em contrato administrativo. Tecnicamente, esse contrato administrativo vai até dar uma possibilidade de existir alguma discussão de cláusulas contratuais. Mas isso daqui é mais uma diferença de nome para efeito da sua prova. Falou em contrato de adesão, está falando em permissão. Falou em contrato administrativo, está falando em concessão. Porque o que importa mesmo é o que eu vou escrever agora. Vem comigo então para o material. Então, vindo para cá, a gente vai anotar o seguinte, ó. Quando é um contrato de concessão, que é esse contrato dado esse contrato administrativo, o contrato de concessão ele é dado por um prazo determinado. Professora, prazo determinado de quanto tempo? Não sei. Vai depender de cada contrato, de cada situação. Não existe um prazo fixo e ainda vai poder existir várias prorrogações. Já aqui, na permissão, esse contrato de permissão, ele é dado a título precário. Ele é dado a título precário. O que é algo precário, pessoal, para poder dar uma facilitada? Algo precário é algo que não te dá estabilidade.
é algo que não te dá segurança. Parece muito com a lógica de carga em comissão. Carga em comissão é um cargo precário. Por quê? Porque carga em comissão é livre a nomeação, mas também livre a exoneração. A qualquer momento tu pode ser mandado embora. Estão percebendo? Você não tem segurança naquele cargo em comissão. É diferente de você ter uma concessão. Porque a concessão, você tem a concessão por um prazo determinado. E geralmente é um prazo longo, 10 anos, 20 anos, que ainda pode vir a ser renovado. Que é um exemplo disso daqui, mesmo que você não goste. Mas a Globo, a TV Globo, está prestando um serviço público, que é o serviço de rádio e TV. E ela já apareceu esse ano várias vezes. Não sei se foi esse ano, já estou esquecida, né? O tempo está passando tão rápido que eu nem sei mais. Mas estava passando na televisão a propaganda comemorando quantos anos da Globo? 50? Então são 50 anos de concessão. E vai durar mais quanto tempo? Sei lá, pode durar o resto da vida. Porque essa concessão ela pode ser renovada, renovada, renovada e renovada. Então quando eu recebo uma concessão, eu recebo uma segurança de, pelo menos naquele prazo, poder executar o meu serviço público. Já quando que eu ganho a permissão, eu vivo com medo de perder. Porque a permissão ela é dada a título precário. Sendo dada a título precário, ela não vai me dar estabilidade nenhuma. Tranquilo até esse ponto? Aí você vai perceber o seguinte, já deu uma olhada na lei que eu botei lá no material em slides, Lei 8987, que é a lei das concessionárias e das permissionárias. Você vai ver que a lei gasta muito tempo falando da concessão e não gasta basicamente tempo nenhum falando da permissão. Primeiro, a gente precisa estudar as formas de extinção de uma permissão? Não, sabe por quê? Porque a permissão pode ser extinta, ou seja, retirada por qual motivo? Sei lá, qualquer um. Porque a permissão ela é dada a título precário. A qualquer momento a pessoa pode perder a permissão. Já a concessão é diferente. A concessão ela é dada por prazo determinado. Então a lógica é, durante aquele prazo, eu não posso perder, essa é a regra, mas existem exceções. Então, apesar de não se estudar as formas de extinção de uma permissão, a gente vai ter que passar a estudar agora quais são as formas de uma concessão vir a ser extinta. Então, volta comigo no material para a gente poder dar uma olhada. Vem para cá. Então, vindo para cá, dê um print logo nessa tabela aí toda arriscada, copia aí em casa para você estudar depois. Pronto, copiou? Beleza. Bora pro próximo. O próximo é esse daqui, ó, que são as formas de extinção. Não quero essa cor, quero amarelo. Pronto. São as formas de extinção da concessão. Formas de extinção da concessão. Eu vou logo te dizer quais são os pontos que mais caem, tá certo? O que mais cai é a letra B, a letra C e às vezes a letra D, né? O que mais cai é letra B, letra C e às vezes a letra D. Então eu vou fazer o caminho exatamente inverso. Vou logo explicar a letra A letra E e a letra F. Vamos logo fazer uma explicação. A primeira forma de extinção de uma concessão é pelo advento do termo contratual. A frase é muito chique, mas a tradução é muito simples. Perceba, o que danado é advento? Advento é a chegada. O que danado é termo? Termo é fim. E contratual? Do contrato. Então perceba, quando disser que a concessão ela pode ser extinta pelo advento do termo contratual, em outras palavras, o que está se querendo dizer é que ela pode ser extinta pela chegada do fim do contrato. Como assim? Esse contrato de concessão não é dado por um prazo determinado, que a gente acabou de olhar, então imagina que esse prazo foi um prazo de 20 anos. Chegou o fim do prazo de 20 anos e não existiu a renovação. Pronto, acabou o contrato de concessão. Por quê? Porque chegou o fim do contrato, chegou o fim do prazo. Só que perceba, essa forma de extinção é uma forma de extinção anormal ou normal? Completamente normal. É uma extinção simplesmente pelo decorrer do tempo. É uma extinção normal. É uma extinção natural. Então, de regra, as concessões vão ser extintas por esse motivo. Chegou o fim do contrato,
não existiu a renovação, pronto, acabou a concessão. Dessa letra A, era só isso que a gente tinha para explicar, mais nada. Vou pular para a letra E. Perceba, esse ponto daqui de anulação é um tópico que vai ser aprofundado quando a gente estiver estudando atos administrativos. Então, eu não quero falar muito dessa parte daqui não, até para poder não perder a graça. Mas olha o raciocínio. A gente não já sabe que a concessão, para poder ser dada, tem que ter uma prévia licitação, não é? Beleza, tranquila essa parte, a gente já sabe. E a gente já sabe também que essa licitação, se é para dar uma concessão, tem que acontecer obrigatoriamente na modalidade o quê? Isso, concorrência. Só que imagina, vamos inventar uma história. Eu sei que é difícil imaginar isso no Brasil, mas vamos tentar. Imagina que teve uma licitação e por uma fraude não foi usada a modalidade concorrência, que é aquela que a lei obriga. Usaram uma outra modalidade qualquer, por exemplo, uma modalidade chamada de tomada de preço. Isso foi passando, correram com a licitação e assinaram um contrato com a empresa vencedora. Perceba, a concessão foi dada, mas desde o início existe uma ilegalidade, sim ou não? Claro, se a licitação tinha que ser na modalidade de concorrência, fizerem outra modalidade bem rapidinho só para favorecer determinada empresa, perceba que desde o início tudo já estava acontecendo de maneira ilegal. Quando essa fraude foi descoberta, a empresa que recebeu a concessão continua com a concessão ou a concessão vai ser extinta? Extinta, pouco importa se ainda estava dentro do prazo. E por que ela vai ser extinta? Porque a partir do momento em que existe uma ilegalidade, os atos, os contratos têm de ser anulados. Então, quando falar em anulação, nem precisa me tirar, vou só colocar aqui do lado. Quando existe uma anulação, é porque tinha algo de ilegal. Então, tinha alguma ilegalidade naquela concessão. Quando a ilegalidade é descoberta, vai existir a anulação. Em atos administrativos é que você aprofunda isso daqui, onde se faz a diferença de revogação, anulação, cassação, isso deixa para depois. Por hora, é mais do que suficiente esses pontos daqui. Tranquilo essa parte? Vamos imaginar um outro exemplo. Vamos imaginar o seguinte. Imagina que você comprou, sei lá, não vou matar nenhum professor, ia matar algum, para só de exemplo, né? Mas deixa para lá, vou matar nenhum professor de exemplo, não. Imagina João, um professor, João não, é o dono do curso, né? Não pode, vou matar outro, né? Imagina José, pronto, eu acho que não tem nenhum professor José. Então imagina José, professor, sei lá, de direito administrativo. Você comprou uma isolada de José. Você comprou a isolada de José, presencial. Você ia ficar lá olhando para José. Só que José, na véspera, morreu. Eu te pergunto o seguinte: você vai conseguir a prestação desse seu contrato? Meu filho, só se for com um copo, né? Botar um copo em cima na mesa e o copo começar a andar, te respondendo as questões. Porque se José morreu, como é que você vai para a isolada de José? Estão percebendo? Então, o contrato chegou ao fim por uma simples lógica. Se a pessoa morreu, morreu junto o contrato. Só que pessoa jurídica não morre. Mas pessoa jurídica decreta o quê? Bingo, falência. E a falência é como se fosse o quê? A morte da pessoa jurídica. Então imagina que aquela pessoa que recebeu a concessão faliu. Tem como continuar prestando serviço? Não, porque a falência é como se fosse a morte. E de morto não tem mais nada o que você possa exigir. Beleza? Volta comigo no material. Então, voltando para cá, perceba que uma outra forma de extinção é essa daqui, ó. A falência, a extinção da empresa concessionária, ou a incapacidade do titular, o falecimento do titular, e ele não deixando nenhum sucessor. Então, estão percebendo que nesse ponto daqui, quando eu falo em falência da pessoa jurídica, essa falência da pessoa jurídica é como se fosse a morte. Eu falei de 3 formas de extinção, que são as formas mais comuns e as que menos caem em prova, por isso que eu gastei pouco tempo. Então, existe a extinção natural, que é pela chegada do fim do contrato. Existe a anulação, que é quando existe alguma ilegalidade. E existe também a falência, que é como se a pessoa jurídica ela tivesse morrido. Mas o que mais cai na sua prova é a diferença de incampação para caducidade. Professora, qual é a diferença? Vá beber uma água, que daqui a pouco a gente volta.